hoje nós vamos continuar o estudo do livro de Mateus, o capítulo 3, que é um capítulo tremendo que fala sobre João Batista. Vamos fazer a leitura, depois nós vamos conversar sobre este capítulo. Capítulo 3 do livro de Mateus diz assim: pregação de João o Batista. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho ao Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E agora também está o posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto bom, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas eu não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a eira, recolherá o celeiro, seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo-lhe: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, lhe disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, logo que saiu da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Que tremendo! Capítulo 3 de Mateus. E olha só, do capítulo 2 para o capítulo 3 se passaram aproximadamente 25 anos. A mensagem de João Batista tipifica a mensagem, tipificação do Espírito Santo, que é a mesma mensagem que nós temos hoje, levar as pessoas ao arrependimento. Então, João Batista pregava o arrependimento. E quem convence as pessoas hoje do arrependimento? O Espírito Santo. João Batista, ele chama ao arrependimento, que nada mais é do que uma mudança de rota. Você está indo por um lado, está no caminho errado, então você muda a rota, você se arrepende e faz tudo novo. O profeta Isaías profetizou sobre João Batista 700 anos antes dele vir. Está lá em Isaías capítulo 40, no verso 3. O que significa preparar o caminho, endireitar as veredas? Na época de Jesus, significa mesmo arrumar o caminho. Então, caía muito terra no meio do caminho, e quando vinha uma autoridade, eles precisavam arrumar o caminho mesmo, as veredas para aquela autoridade passar. João Batista, ele abriu mão dos manjares para propósitos divinos, por isso que ele era tão diferente. A sua posição pedia isso. Jesus diz que entre os nascidos de mulher não havia ninguém maior que João Batista. As pessoas achavam que João era o Messias, porque o povo sabia que o Messias viria com uma mensagem de arrependimento. Então muitas pessoas confundiam Jesus com João Batista. E olha só que interessante, aqui no verso 9,
fala dos fariseus. Eles achavam que por serem descendentes de Abraão, eles já estavam salvos. E aí João vem com aquela mensagem, chamando eles de raça de víboras, porque eles priorizavam os rituais, priorizavam ali, eles sabiam a lei de cor, mas eles negligenciavam a fé, a justiça e a misericórdia. O povo considerava João Batista o Messias, mas ele próprio se considerava menor que o escravo, porque era o escravo que lavava os pés dos seus senhores, que tiravam as sandálias. João sabia que o poder não estava nele, mas o poder estava em Jesus. E olha só que interessante, o batismo na época de Jesus mostrava que realmente a pessoa havia se arrependido. O batismo hoje representa a nossa identificação com a morte e a ressurreição de Cristo. Nós morremos, fomos sepultados e ressuscitamos para uma nova vida quando nós nos batizamos. Aqui fala também do batismo com fogo, e isso é uma referência ao Pentecostes. Fogo também está ligado à purificação, ao juízo, assim como fala lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 14. Há muita discussão sobre isso. Jesus se batizou, mesmo não tendo pecados. Muitas pessoas se perguntam por que Jesus se batizou não tendo pecados? Mas ele fez isso para nos ensinar, porque ele é o nosso maior exemplo. Jesus tinha que cumprir todas as coisas até ser batizado. Seria o cumprimento de uma purificação para o seu ministério, assim como os sacerdotes faziam para atuarem no templo. Que estudo curtinho, mas precioso. Escreve aqui nos comentários o que você entendia do capítulo 3, o que você não entendia, se ficou alguma dúvida. Obrigada por ter ficado até aqui. Quero deixar novamente uma dica de leitura, a Bíblia com a linguagem de hoje. Vou deixar o link aqui na descrição do meu canal. Prepara o seu coração para o estudo do livro de Mateus, capítulo 4, que vem logo mais. Não deixe de se inscrever, curte esse vídeo e compartilhe esse estudo com mais uma pessoa. Fiquem com Deus e até mais.